Passemos a considerar um outro ângulo da criatividade. A imaginação criativa foi definida por nós como um pensar específico sobre o fazer concreto. O pensamento se torna necessariamente específico ao indagar a natureza da matéria através de formas que são referidas a ela. Nesse processo, a especificidade se confunde com a ampliação de possibilidades. Acrescentamos aqui que isso jamais significa que a especificidade de propostas de pesquisa devam ou possam corresponder especializações em nosso vivenciar, compartimentos estanques na experiência da vida. O contexto essencial, que não deve ser esquecido ou relegado, é o do homem. Todos os acontecimentos, tudo que nos possa afetar e o que possamos querer saber, têm um comum, o homem e a cultura humana. Estão ligados a partir do homem, através do homem, em relação ao homem. Estão ligados no vivenciar a vida que é global e não especializado. É possível se manter criativo mesmo sem inspiração? Quando eu tenho um bloqueio criativo, qual é a saída? Olá, eu me chamo Paulo Ricardo e hoje eu estou aqui para convidar você para participar junto comigo de uma série de videoaulas onde nós vamos conversar sobre o processo criativo e tudo que engloba essa linguagem, onde eu vou poder mostrar para vocês um pouco das minhas experiências profissionais e artísticas nesses quase 10 anos como professor de arte e artista plástico. Onde encontrar inspiração quando nada parece fazer sentido? São questões que me afetaram por muito tempo, porém, com muita pesquisa e muito estudo nessa área, eu pude criar um método onde eu me mantenho criativo mesmo nos momentos mais conturbados. Nós vamos poder conversar sobre processos criativos, colagens, pinturas, cadernos de desenho, portfólios, cinema, cultura pop, arte urbana e tudo que envolve a contemporaneidade. Todos os temas que me afetam, provavelmente afetam a grande maioria das pessoas. Então, se você gosta desse tema, sente interesse em aprofundar os seus processos criativos, seja ele dentro da arte ou não, estas são as videoaulas certas para você. Então, pessoal, falando um pouquinho mais aí sobre como acontecerão essas aulas, né? Eu vou apresentar para vocês aqui, brevemente, né? O que os espera, o que vos aguarda em relação a tudo isso, né? Quais serão as aulas e os temas abordados em todas elas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do registro, a importância do diário de bordo, para artistas e não artistas, tá? Esse conceito dentro da arte contemporânea, ele é muito aplicado, tá? A ideia do não artista, né? Que acaba democratizando o acesso e fazendo com que mais pessoas produzam, mais pessoas apresentem, se expressem criativamente a partir dos seus repertórios e a partir da sua forma de fazer, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, porque aqui a gente não está buscando... Opa, a imagem está correndo aqui. A gente não está buscando, com essa oficina, formar super artistas, né? Porque ele é um processo individual, é um processo de cada um, a partir das relações sociais, mas todos nós podemos ser criativos, né, em algum momento. Bom, registrar é muito importante, né? Vou selecionar algumas imagens aqui que falam um pouco sobre o itinerário que a gente vai seguir, né, a partir das próximas aulas. Essa é um pouco mais explicativa, né, como eu já disse, um pouco mais introdutória mesmo, né, sobre a oficina, mas espero que seja bem proveitoso para vocês, tá bom? Registro, muito importante. Então, assim, se você puder ter um caderno para poder fazer as anotações, um caderninho para poder fazer os registros escritos e não verbais, né, os desenhos e rabiscos, vai ter muita coisa aí para vocês terem como respaldo, né? Eu acho assim, todas as aulas nossas, pensem como desafios, tá? Eu vou desafiar vocês a pensar de formas diferentes a partir, né, das minhas poéticas, a partir de como eu faço para me expressar, como eu faço para criar, e espero que isso contribua para vocês. Registro de bordo, muito importante. Um outro tema que será tratado aqui com muita ênfase será a literatura e a mitologia, né? Coloquei representando aí um sátiro, que é uma das
uma das poéticas que eu gosto muito de falar, né, sobre como todos esses personagens mitológicos, seres fantasiosos, são inclusos dentro desse meu trabalho, tá? Vamos falar um pouco também da relação da ficção científica, né? E como isso tudo interfere, de certa forma, no meu trabalho. Vou dar um contexto, claro, um contexto histórico para vocês sobre a ficção científica, tudo introdutório, né? Mas, assim, o suficiente para que vocês percebam isso como uma forma de criação, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o horror, o grotesco, a beleza, né? Tudo que envolve a arte nesse sentido. Eu particularmente gosto muito dessa área mais creepy, assim, né? Vamos dizer. Eu gosto muito dessa abordagem mais grotesca, né? Eu acho que isso no meu trabalho, identifica muito quem eu sou, né? Identifica muito a forma como eu me expresso, né? Então, isso fica muito evidente quando você conhece o trabalho, para que um dia as pessoas olhem para vocês e falem assim, opa, esse trabalho aí com certeza é seu, né? Isso mostra um pouco sobre o seu lado, sobre as coisas que você gosta de pesquisar, de estudar, seja mais acadêmico, né? Ou seja mais por divertimento mesmo, né? Por entretenimento. Então, isso é uma temática que vai aparecer bastante nas nossas aulas. Como eu falei do grotesco, tudo que é grotesco tem em contraponto a beleza, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre essa relação do que é bonito, do que é feio, né? São trabalhos todos meus, tá? Pensando na questão de direitos autorais, né, para não cair nessa malha fina, vamos dizer assim, eu optei por colocar trabalhos autorais, trabalhos pessoais, para exemplificar tudo isso, né? Eu vou contar um pouquinho também sobre a minha trajetória na música, né? E como a relação da música influenciou diretamente o meu trabalho visual, né? Eu acho muito importante isso, e que vocês consigam perceber isso também, e como vocês podem lidar com outras questões que podem afetá-los, tá bom? Eu vou falar um pouco também sobre a questão da arte urbana e como isso influenciou o trabalho meu, não só meu, mas de muitos alunos que passaram pelas minhas aulas, né, e que eu pude ter um contato maravilhoso, assim. Eu digo muito, infelizmente a gente está numa versão aqui virtual, né, mas no presencial eu acabo aprendendo muito com esses meus alunos, com essa minha relação com a cidade, né, a cidade de Itaguaí, né, no caso, ela me influencia muito, né, na sua estética, na sua cultura, na sua arquitetura, né, nas cores, né? Eu acho que cada lugar tem a sua identidade própria, e a minha intenção como professor e, né, como fomentador cultural é exatamente mostrar qual é a identidade da nossa cidade, da nossa região, né, que eu valorizo muito esse processo, né, e como a gente pode aplicar isso, né, na prática. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a expressividade do trabalho também, né? O momento quando a gente se reconhece, né, e se aceita, a gente consegue entender melhor quem a gente é e qual é a nossa atuação dentro dessa sociedade, né? Então, a expressividade no seu trabalho, seja, de novo, seja ele artístico ou não, né, é muito importante que você se identifique, tá? Com o seu trabalho, com a sua forma de fazer, com a sua forma de agir, né? Então, a expressividade do trabalho também vai ser uma característica aqui das nossas oficinas, tá? O dadaísmo, a colagem, como eu posso me manter criativo? Por exemplo, né? A grande maioria de vocês pode falar assim, mas eu não sei desenhar, ou eu só desenho a casinha, a árvore, o sol, a montanha, né? Aquele desenho estático que a gente fez quando a gente estava nos primeiros anos de escola, né? Então, bom, não necessariamente um artista precisa saber desenhar e dominar todas as técnicas, né? Então, exatamente por isso, eu vou apresentar para vocês aulas num formato mais dinâmico de como me manter criativo a partir de imagens sem propriamente saber desenhar, né? Então, eu consigo, sim, me manter criativo a partir de outras técnicas e outras modalidades. Inclusive, a colagem vai ser uma das nossas pautas aqui em uma das aulas, tá bom? Eu vou falar um pouco também sobre como as influências visuais
da televisão, do cinema, das histórias em quadrinhos, das animações, das séries, né? Como tudo isso afetou o meu trabalho. Vou falar muito sobre essa questão do que nos influencia, né? Tem um desenho aqui para ilustrar bem essa ideia, né? São vários desenhos ali, né? Depois, inclusive, eu vou até contar um pouquinho sobre como eu cheguei nesses resultados, né? Quais foram as curiosidades, né, que me fizeram, me motivaram para chegar aonde eu cheguei, né? Então, acredito que isso possa fidelizar e deixar uma forma mais concreta. Opa, esse processo funcionou, né? Espero que com vocês também funcione. Lembrando, não é uma receita de bolo que eu estou dando aqui para vocês, mas tudo aquilo que me afetou, bom, eu acredito que todos nós somos afetados por muitas coisas em comum, né? A gente vive na mesma sociedade, então provavelmente a gente é afetado por muitas coisas. Então todo o repertório pessoal de vocês, aqui ele é válido, né? Ninguém está começando do zero aqui, porque todos vocês trouxeram já uma bagagem, né, própria, né? Eu acredito que a valorização começa por aí, valorizar aquilo que eu já conheço e aonde eu posso chegar com isso que eu já conheço, tá? Essa relação que a gente pode fazer das informações que a gente tem, né, com a internet, as relações que a gente pode fazer com aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, né? Tudo isso nos dá identidade, tá bom? As histórias em quadrinhos, como eu falei, né? Essa estética mais colorida, mais voltada para a pop art, sobre culturas ocidentais e orientais, tudo isso com certeza me afeta, e eu volto a dizer, né? Eu acredito que vocês também são afetados por tudo isso, né? Como eu já acabei de falar, nós vivemos na mesma sociedade, então a ideia aqui é traçar uma conexão, fazer com que tudo isso se torne uma rede de conexões neurais, culturais, onde, opa, esse trabalho aí eu já vi em algum lugar, ou, opa, eu conheço isso daí, tá? Então é para que vocês se familiarizem com as questões visuais que são apresentadas aqui, que vocês se familiarizem com a forma como vocês podem agir diante de tudo isso, tá? Vou falar um pouquinho sobre a tecnologia e como isso foi alterando, né, a forma de fazer, não só minha, não só pessoal, mas de toda a humanidade. Então é um foco aí essencial que vai ser traçado nesse percurso nosso, que, mais uma vez, eu vou ficar falando isso toda vez, né? Eu fico muito feliz de estar contribuindo e poder estar passando um pouco daquilo que eu gosto, daquilo que é a minha paixão, né? Eu, desde da parte plástica, manual, de sujar a mão, até uma versão mais digital, né, de tudo isso, que para mim, ainda, esse sim é um bicho de sete cabeças, essa tal da tecnologia digital que a gente tem, né, mas eu vou contar um pouquinho também sobre as minhas frustrações, as minhas ideias que eu tive durante todos esses percursos, então espero que vocês consigam acompanhar aí, junto comigo, aquilo que eu proponho. Vou falar um pouquinho sobre o meu processo dentro da sala de aula, né, como professor, e tudo que eu já consegui construir dentro desse ambiente escolar, né, então, assim, lógico que aqui é uma oficina cultural, né, a gente acaba separando um pouco essa relação educacional, cultural, social, mas aqui eu vou apresentar para vocês coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, né, para que vocês tenham uma noção, né, de que nem tudo que a gente faz vai dar certo, mas eu acredito muito nessa criançada que tá vindo aí com muita energia. Eu fico muito feliz de saber que eu participei, né, desse processo. Não foi eu que dei esse processo, mas eu acabei participando junto com esses alunos, né? Participo até hoje, né? É meu foco, é minha profissão, a sala de aula. Então eu vou contar um pouquinho para vocês dos acontecimentos aí que muito divertidos, muito interessantes, e que espero que vocês se conectem com tudo isso. Vou falar um pouquinho sobre a sociedade e cultura, e como isso, as reflexões sobre a sociedade que a gente vive, elas intensificam cada vez mais a forma como a gente pensa e intensificam também, né, dentro da sociedade que a gente vive, intensificam o nosso bloqueio criativo. A gente vive num ritmo, né, que não nos permite olhar de uma maneira diferente. Então, assim,
eu vou mostrar toda essa questão simbólica do meu trabalho, dos objetos, da ressignificação das formas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre, assim, vou tentar falar um pouco sobre tudo, mas de uma forma bem completa, tá? Para que vocês se sintam motivados a serem criativos também, tá? De novo, independente da sua faixa etária, se você é uma criança, se você é adolescente, se você é um adulto, e eu acredito que todo mundo ainda tem tempo para poder manifestar todas essas ideias, que eu acredito muito que a gente tem muita ideia, mas elas vagueiam pela nossa cabeça e por muito tempo elas ficam na nossa cabeça, né? Elas não aparecem na vida real. Então a ideia aqui é que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que está na nossa cabeça. Eu vou também passar para vocês um pouquinho sobre uma série que eu fiz, né, sobre as esquinas da cidade de Itaguaí, né, é um trabalho aí que eu gostei muito de ter feito, onde eu mostro um pouco sobre como eu tinha comentado já também, a arquitetura da cidade, todos os costumes da cidade influenciam na forma como eu vejo as coisas, né? Então, tudo isso de forma gráfica, eu acho muito importante a gente valorizar tudo isso, né? A nossa cultura, a nossa região, mais uma vez, através daquilo que a gente já conhece. Então, isso eu acho muito importante. Vamos falar um pouco também sobre design, tipografia. Aí seria já uma parte mais específica que vai ficar lá para as últimas aulas, onde vocês farão trabalhos práticos de pesquisa mesmo, sobre cor, sobre forma, linhas, tá? Então, materiais, ferramentas, suportes, tudo que englobem aí a processos artísticos, tá bom? Então, eu vou dar umas dicas para vocês de como fazer tudo isso de uma maneira que você olhe e goste daquilo que você viu, tá bom? Como eu tinha falado do trabalho que eu faço em sala de aula, e tratando da arte contemporânea, eu acho que quando eu falo de arte para os alunos, surgem muitas dúvidas. Quando eu falo de arte contemporânea, as dúvidas aumentam mais ainda, mas quando o aluno percebe, opa, eu também posso fazer, né, é maravilhoso. Quando as pessoas conseguem perceber que elas também têm a capacidade de se tornar criativas, né, a partir do que ela está vendo, a partir do que ela está vivendo, eu acho isso muito importante. Então, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que foram feitos, não só por mim, mas por colegas, por alunos, ex-alunos, trabalhos maravilhosos que eles fizeram, partindo dessa lógica toda que eu estou tentando, vou tentar aplicar aqui com vocês nessas videoaulas. E espero que em breve a gente consiga aplicar todas elas presencialmente, tá? Porque isso é muito importante, tá? Então, mais uma vez, eu volto a perguntar para vocês: quando não há nada, o que vemos? Inclusive, eu vi essa frase em uma das viagens que eu fiz para exposições, galerias. Essa foi uma do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, no Parque Ibirapuera. Eu não vou me recordar exatamente qual bienal que se tratava, mas eu acredito assim que essa frase foi uma das frases que mais mexeu comigo nos últimos anos, tá? Porque é exatamente sobre isso, né? Eu já falei isso, vou repetir de novo. Como se manter criativo dentro dessa sociedade que nos massifica, que é sempre muito rápida, que parece que a gente não tem tempo para respirar, a gente não tem tempo para colocar em prática as coisas que a gente idealiza, né? Então, quando não há nada, né? Quando está tudo escasso, quando as ideias não vêm, como eu vou me manter criativo dentro desse contexto todo, tá? Então, assim, eu vou passar algumas bases teóricas para vocês também, que me ajudaram extremamente, assim, como me manter criativo, mesmo quando eu não estou conseguindo achar fontes criativas, fontes criadoras, né? Então, eu acredito assim, a gente vai tirar água de pedra, no caso, né? Porque eu falo por mim mesmo, né? Eu tenho muita dificuldade em me manter criativo. Porém, eu criei estratégias que me permitem, num momento, né, turbulento, inclusive, acredito que muitos de vocês compartilham desse mesmo problema, né? A ansiedade não nos permite fazer muita coisa que a gente tem vontade, né? Então, assim,
Entendam comigo que essa oficina, ela é uma oficina que fala sobre liberdade, né? Sobre liberdade poética. Ela fala sobre liberdade de ação, tá? Que muitas vezes nos prendem e nos oprimem, né? Então aqui, né? Eu espero conseguir motivá-los a continuar e continuar. Mas aguenta um pouquinho aí, galera, que a nossa aula ainda não chegou ao fim, né? Eu só quero acabar ilustrando com vocês aqui uma parte do material que eu produzo em sala de aula, né, que acontece na realidade, com alunos, né, alunos que eu trabalho durante vários anos aí com eles a respeito dessa temática, arte contemporânea, processos criativos, né, são temas muito pertinentes dentro da minha aula, e eu só quero, né, finalizar aqui esse momento de apresentação do nosso encontro com, né, uma proposta concreta daquilo que acontece realmente em sala de aula, para que vocês vejam que é possível, lógico que com muita organização, muita reflexão, né, muito estudo, é possível sim, né, independente da sua faixa etária, da sua idade, do seu domínio técnico diante da arte, é possível criar coisas muito interessantes a partir de toda o entendimento e compreensão aí da arte contemporânea. Eu vou projetar super rapidamente aqui para vocês, para que vocês possam conferir junto comigo alguns trabalhos que já foram realizados, né, com alunos, no caso do 6º ano, da Escola Estadual João Gobo Sobrinho, que é onde eu trabalhei por muito tempo, e onde eu pude desenvolver um trabalho muito legal, né? Hoje eu não estou mais nessa escola, porém, eu saí com uma sensação de missão cumprida, né, com o meu papel de educador, com o papel de professor, né, porque eu percebi que o aluno conseguiu caminhar com as suas próprias pernas a partir de todas as minhas orientações, a partir de todo o passo a passo que eu dei para eles, diante dessa questão de arte contemporânea e processos criativos, estímulo da criatividade, eu percebo que os alunos conseguiram, né, traçar seu próprio caminho, suas próprias trajetórias aí, diante desse contexto. Vai ser super rápido aqui, só para que vocês vejam, né? Eu não queria deixar de finalizar essa aula sem apresentar esse trabalho aqui que ficou, né, particularmente, né, sou muito suspeito para dizer, mas que me encantou muito realizar, né, e continuo realizando, né, hoje no formato de oficina, amanhã dentro da sala de aula, né, e a gente nunca vai parar. O tema aqui tratado, no caso, né, eu utilizo muito desse artista, inclusive de vários artistas contemporâneos brasileiros, de preferência, para uma questão de valorização mesmo, né, do trabalho que a gente tem próximo da gente, né, para que o aluno perceba também, para que você aí de casa perceba também que a arte não está tão distante da gente quanto como a gente sempre imaginou, né. O Guto Lacaze, na sala de aula, o Guto Lacaze, no caso aqui, Carlos Augusto Martins Lacaze, nascido em São Paulo, é um artista multimídia, ilustrador, designer, desenhista, cenógrafo. Todo esse conteúdo aqui é facilmente encontrado no Wikipédia, vocês podem depois dar uma conferida melhor no trabalho dele, né, todas as propostas que ele tem. Da sua obra, destacam-se intervenções urbanas, sendo seu trabalho marcado por surpresa e humor, né, e eu faço questão de enfatizar isso, porque a gente acaba aprendendo de uma forma muito divertida, né, quando a gente fala de arte contemporânea, exatamente pela questão da liberdade, da não rigidez desse conteúdo. A produção do Guto Lacaze transita entre o designer gráfico, a criação com objetos do cotidiano e a exploração das possibilidades tecnológicas na arte, sempre tratando tudo com muito humor, muita ironia aí, que eu acho que é o que faz o trabalho desse artista ser tão prático quando a gente quer tratar ele dentro da sala de aula e quando a gente quer tratar ele de uma maneira mais voltada para a materialidade. Bom, só para contextualizar aqui, eu sempre utilizo essa imagem, dá uma olhada, não sei se vocês já viram ela antes, se é o primeiro contato que vocês têm com ela, é um trabalho do Guto Lacaze chamado Abajur Branco, né, e logo de cara quando eu apresento isso para o meu aluno, ele se diverte, ele acha engraçado, ele acha curioso a forma como está sendo apresentado, né, a forma figurativa que ele consegue trazer, né, usando materiais do cotidiano, para ressignificar esses materiais, né, tirar ele do contexto que ele foi criado para existir e levar ele para uma outra possibilidade, né, primeiro partindo da questão da forma, do tamanho, né, das possibilidades, ali a gente consegue perceber
o abajur dele um tanto não convencional. O abajur branco é uma obra curiosa, principalmente pelos materiais utilizados, né? Um coador de café e um rolo de papel higiênico. A partir de materiais triviais, ele cria um objeto elaborado e mostra que a plástica dos objetos não dependem de materiais sofisticados. Eu bato muito nessa tecla, vocês vão perceber isso durante, ao longo das nossas aulas, como eu enfatizo muito essa questão de utilizar materiais triviais, utilizar materiais do nosso cotidiano para mostrar que arte é possível, sim, dos lugares mais inusitados possíveis, né? Que é possível fazer trabalhos de qualidade, porque senão, se a gente se pautar na questão de materiais sofisticados, acaba gerando um bloqueio muito grande, né? Como eu já menciono muito sobre isso. Então, a minha intenção aqui é da democratização mesmo do acesso, tanto dos materiais, quanto das propostas, das ideias e da forma de fazer, né? Então, eu tenho aqui para vocês, né, como eu já havia comentado, o trabalho feito por alunos da Escola João Gobo Sobrinho, que é uma escola que eu me encanto muito, uma escola que eu gosto muito, tenho muito carinho por esse espaço, né, de aprendizagem, que é onde acontecem no dia a dia mesmo as transformações ali, né? Tanto minha ênfase dada aí à educação, à cultura, à sociedade, é o que eu me predisponho a fazer e é por isso que eu luto, tá? Deem uma olhada, né, na qualidade, antes da gente finalizar essa aula aqui, deem uma olhada na qualidade dos trabalhos realizados a partir daquele abajur, né, vou retornar aqui, eu apresento esse material, então a gente faz aquela proposta triangular, né, a famosa abordagem triangular da Ana May Barbosa, que a gente fala do ver, né, primeiro o aluno tem que ter um contato com aquilo, né, como que ele vai criar a partir do nada, né, então ele cria esse primeiro contato visual, e aí, a partir disso tudo, ele acaba contextualizando, né, com a sua própria realidade, e aí ele consegue colocar em prática outras formas de fazer, né, a partir daquele mesmo trabalho. Então, aí que a gente consegue várias possibilidades de criação. Eu acho muito importante, muito interessante vocês perceberem isso, principalmente no trabalho de vocês, que vocês possam perceber uma possibilidade dentro da arte contemporânea, nas questões tecnológicas, muito presente dentro dessa abordagem, coisas do cotidiano, né? Vocês podem ver aqui que foram utilizados canos, palitinho de sorvete, para construir suas luminárias, né? O projeto Luminárias aí que eu tenho com eles. Olha isso daqui, né? Acho muito interessante a forma como um aluno do 6º ano, ele consegue ter uma plasticidade criativa, ele consegue ter uma fomentação, uma vontade de fazer diferença, e uma outra coisa que eu acho muito legal, né, que eu sempre valorizo muito, é como a família acaba interagindo com essas crianças, como a família acaba colocando a mão na massa junto, né, e mostrando, mais uma vez, que é possível criar coisas interessantíssimas a partir de quase nada, né, eu acho que é isso que a gente vai acabar fazendo aqui, a gente vai perceber formas diferentes de fazer, né, para, assim, a gente ter um avanço criativo, intelectual, né, um aprimoramento nessas áreas do conhecimento, para que a gente possa, assim, transitar, né, caminhar e buscar novas formas de fazer. Bom, fica aqui, então, o meu convite novamente a vocês, a que a gente embarquemos juntos nessa viagem que é a arte contemporânea, para que a gente possa aprofundar, assim, nossos repertórios pessoais, né, e espero que seja muito prazeroso para vocês estarem nesse caminho, e acredito, sim, que se você manter um foco, se organizar, fazer os seus registros, né, vai ser muito prazeroso para todos nós, apesar, né, e deixo claro aqui antes de finalizar, apesar da gente estar, né, num modelo à distância, né, que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá, para que vocês se sintam acolhidos nesse momento, e que, uma dica aí no caso, né, se vocês puderem, toda a criação, todo tipo de produção que vocês forem fazendo aí da casa de vocês, se vocês publicarem com a hashtag Oficina Taguaí, eu vou poder ter contato direto com o que vocês estão produzindo, com as formas que vocês estão fazendo, para que a gente consiga, né,
estreitar essas relações e assim a gente poder crescer juntos, tá bom? Então fica meu convite, vem junto comigo nessa série de videoaulas onde a gente vai tratar sobre várias questões, como já foi dito, né, relacionadas à arte contemporânea, desbloqueio criativo e assim por diante, tá? Fica meu abraço aqui para vocês e até a próxima.